O dólar americano disparou a níveis sem precedentes em relação ao real brasileiro. Este dezembro testemunhou altas recordes, sinalizando um momento crítico para a economia brasileira. No dia 16 de dezembro, o dólar atingiu R$ 6,09. Isso foi rapidamente superado no dia 17 de dezembro, quando chegou a R$ 6,20. A tendência de alta continuou, culminando em uma nova máxima de R$ 6,26 no dia 18 de dezembro. Essa subida dramática deixou economistas e brasileiros em geral preocupados com as implicações para a estabilidade financeira do país. Essa alta recente não é um incidente isolado, mas sim a continuação de uma tendência preocupante. O real vem se desvalorizando constantemente em relação ao dólar há vários meses. Esse declínio reflete preocupações econômicas mais profundas que vêm se formando no Brasil. Embora as razões por trás dessa desvalorização cambial sejam multifacetadas, a gravidade da situação não pode ser subestimada. Essas altas recordes representam um golpe significativo para a economia brasileira. A desvalorização do real torna as importações mais caras, potencialmente alimentando a inflação. Isso pode corroer o poder de compra de consumidores e empresas brasileiras. Além disso, torna-se mais caro para as empresas brasileiras pagar dívidas denominadas em dólares americanos. A situação atual ressalta a interconexão dos mercados financeiros globais. Decisões tomadas em Washington, principalmente em relação às taxas de juros americanas, podem ter impactos profundos e imediatos em economias emergentes como o Brasil. Isso destaca a necessidade de os formuladores de políticas brasileiras navegarem nessas pressões externas, estrategicamente, ao mesmo tempo em que lidam com os desafios econômicos internos. Atribuir a desvalorização do real a um único fator seria uma simplificação exagerada. Uma confluência de desafios domésticos e internacionais convergiu para criar essa tempestade perfeita. Compreender esses fatores contribuintes é crucial para formular respostas políticas eficazes e mitigar novas consequências econômicas. Um fator doméstico significativo é a falta de ação decisiva do governo brasileiro para lidar com as crescentes preocupações sobre seus hábitos de gastos. Investidores têm clamado por planos concretos para reduzir as despesas do governo e controlar o crescente déficit orçamentário. No entanto, a resposta do governo tem sido percebida como fraca, levando a uma crise de confiança no mercado. Para piorar a situação, mudanças recentes nas metas fiscais, em vez de inspirar confiança, reacenderam temores sobre a sustentabilidade a longo prazo das contas públicas do Brasil. A percepção de instabilidade fiscal é altamente prejudicial, principalmente aos olhos de investidores estrangeiros que veem o Brasil como uma aposta arriscada. Agravando ainda mais a situação está o crescente déficit em conta corrente do Brasil, que agora chegou a 2,07% do PIB. Essa lacuna crescente indica que o país está gastando mais com importações do que ganha com exportações. Esse desequilíbrio coloca ainda mais pressão sobre o real, à medida que a demanda por moeda estrangeira aumenta para financiar o déficit. A combinação desses fatores pinta um quadro sombrio para a economia brasileira. Abordar essas questões exigirá uma abordagem multifacetada que enfrente as fraquezas internas e as pressões externas. A falha em fazer isso pode levar a um ciclo vicioso de maior desvalorização, inflação e estagnação econômica. No centro dos problemas do real brasileiro está uma profunda desconfiança na capacidade do governo de gerenciar suas finanças de forma eficaz. Investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, estão cada vez mais apreensivos com a trajetória de gastos do governo e seu compromisso com a responsabilidade fiscal. Apesar dos crescentes apelos por medidas de austeridade, o governo tem demorado a implementar cortes significativos de gastos. Essa relutância decorre de vários fatores, incluindo pressões políticas e preocupações com o impacto social de tais medidas. No entanto,
Esse atraso na ação apenas serviu para ampliar as ansiedades no mercado. A recente decisão do governo de alterar as metas fiscais corroeu ainda mais a confiança dos investidores. Essas metas, que delineiam os planos do governo para receita e despesas, são examinadas de perto pelo mercado como indicadores de saúde fiscal. Ao ajustar essas metas, o governo sinalizou um possível desvio de seus compromissos com a disciplina fiscal, injetando mais incerteza na equação. A falta de clareza em torno da estratégia fiscal do governo é altamente prejudicial. Cria um ambiente de imprevisibilidade que torna os investidores cautelosos em comprometer capital com o mercado brasileiro. Essa hesitação se reflete na desvalorização do real, à medida que os investidores buscam refúgios mais seguros para seus investimentos. Restaurar a confiança do investidor exigirá um plano de ação claro e decisivo do governo. Este plano deve abranger medidas concretas para conter os gastos, aumentar a receita e demonstrar um compromisso firme com a obtenção de finanças públicas sustentáveis. Sem essa ação decisiva, é provável que o ciclo de desconfiança e desvalorização da moeda persista. Enquanto o Brasil luta com seus desafios econômicos internos, os tentáculos das forças financeiras globais também estão desempenhando um papel significativo na queda do real. Em particular, os sinais do Federal Reserve dos USA sobre sua postura de política monetária enviaram ondas de choque pelos mercados emergentes, incluindo o Brasil. O Federal Reserve, responsável por definir as taxas de juros nos Estados Unidos, tem dado dicas de que pode desacelerar o ritmo dos cortes nas taxas de juros. Essa notícia desencadeou uma fuga para a segurança entre os investidores globais, que agora estão transferindo seus fundos de ativos mais arriscados em mercados emergentes, como o Brasil, para a percepção de estabilidade do dólar americano. Essa fuga de capitais dos mercados emergentes é uma consequência previsível das ações do Federal Reserve. Quando as taxas de juros americanas são mais altas, os investidores são atraídos pela perspectiva de melhores retornos sobre seus investimentos em ativos denominados em dólares americanos. Isso torna o dólar americano mais atraente, levando a sua valorização em relação a outras moedas, incluindo o real brasileiro. Para o Brasil, essa mudança nos fluxos globais de capital exacerbou a pressão de baixa sobre o real. A saída de investimentos estrangeiros diminui ainda mais a demanda pela moeda brasileira, contribuindo para sua depreciação. Essa pressão externa complica os esforços do Brasil para estabilizar sua moeda e destaca a vulnerabilidade do país a choques externos. Os efeitos em cascata da política monetária dos Sinura destacam a interconexão dos mercados financeiros globais. Decisões tomadas em Washington podem ter impactos profundos e imediatos nas economias de todo o mundo, particularmente aquelas em desenvolvimento. Essa realidade ressalta a necessidade de economias de mercado emergentes, como o Brasil, desenvolverem resiliência contra choques externos e diversificarem suas fontes de capital para mitigar sua exposição a tais riscos.